Então, estamos aqui no mirante de Ouro Preto, né? Esse ponto aqui, ele pode ser observado de qualquer ponto da cidade. Só que como ele está localizado numa área marginalizada, as pessoas não frequentam muito aqui esse ambiente. Mas aqui dá pra gente entender exatamente o que é Ouro Preto, né? A gente pode observar ali, o centro histórico, ele é exatamente isso aqui, nada além disso, né? Que é onde está concentrada toda a fama da cidade de Ouro Preto. Agora olha o entorno. Esse entorno é o que faz aquilo lá acontecer. Então as pessoas, vocês podem ver que a grande maioria das casas, elas estão num ponto que a gente pode dizer que é periférico, já que a gente está considerando o centro histórico como ponto, né? Então as pessoas que moram nesses lugares normalmente vão para lá para poder trabalhar. E assim acontece a dinâmica da cidade. Ouro Preto vai surgir, né? A cidade de Ouro Preto ela só existe por conta dessa serra que está aqui na nossa frente. Ela vai começar lá no bairro São Cristóvão, que está lá no final, e vai seguir até a Passagem de Mariana, que está bem depois do bairro Liberdade, que é aquele bairro que a gente vê ali finalizando. Essa é a famosa Serra de Ouro Preto. Essa cidade, né, Ouro Preto, ela guarda um segredo, que ele está exatamente guardado nessa montanha que está na nossa frente, que é a montanha de Ouro Preto, de onde foi tirado o ouro. Essas 450 bocas de mina que a gente tem na cidade, elas foram responsáveis por produzir cerca de mais de 1.000 toneladas de ouro no século XVIII. Esse ouro ele vai sair daqui, passar por Portugal, vai parar na mão dos ingleses e ele vai ser responsável pela Revolução Industrial. Foi o ouro que financiou a Revolução Industrial dos ingleses. Então o que acontece? Se não tivesse encontrado essa região, talvez o mundo não seria hoje como é. E aí a parte mais curiosa dessa história é que quem tinha o conhecimento de extração de ouro eram os africanos. Quando a gente vai estudar, passam pra gente a impressão de que os negros que vieram pra cá, eles vieram pra cá simplesmente para carregar pedra. Mas na verdade eles eram especialistas em mineração, metalurgia e siderurgia, né? Essas 450 bocas de minas, algumas delas podem chegar a ter quilômetros de túneis. São ramificações no interior da serra, com uma tecnologia que depois, né, a tecnologia de mineração que a gente conhece hoje, ela é toda baseada no trabalho que essa turma que veio da África, que vem da região da Costa da Mina, que antes do período colonial era conhecido como Costa do Ouro, exatamente porque lá era onde se produzia ouro antes de encontrarem ouro aqui no Brasil. E isso nos é ocultado. Então a nossa proposta é apresentar essa outra cidade. E, né, uma coisa muito curiosa, se você pega o ouro e bota um T no meio do ouro, ele vai virar outro. Então a nossa dinâmica aqui na cidade agora é pensar o outro preto. Que além de pensar uma outra cidade, que é uma outra Ouro Preto, voltado mais para a periferia, que é o que a gente tem em maior quantidade, só que ninguém vê isso, ninguém percebe, é também repensar a questão do negro, né? Quem que são esses negros que vieram escravizados da África? Será que eles vieram para cá simplesmente para carregar pedra e peso? Todos eram iguais? Né? A gente tem o hábito de pensar a África como se fosse uma massa de gente negra. Mas a África é um continente, assim como é a Europa também. Então, como o italiano é diferente de um alemão, que é diferente de um francês, do holandês, um senegalês é diferente do congolês, né, do cabo-verdiano. Para Ouro Preto veio os negros, que eram chamados de negros minas. Eles tinham estaturas baixas, né, e a grande habilidade de trabalhar com ouro. Na parte da agricultura, você pode perceber que vão ter negros mais altos, com um porte físico diferente, que vão ser os negros baianos, né? Então isso está aí na nossa cultura. Uma coisa que a gente tem pensado muito é o seguinte, que o processo de escravidão, talvez, ele foi necessário para o mundo estar hoje como está. Se não tivesse acontecido isso, o mundo não seria hoje como é. Mas não faz sentido hoje as pessoas terem atitudes como se a escravidão ainda existisse, exatamente que se passou muito tempo. E está mais que provado que tom de pele não influencia a inteligência. Né?